Para quê? 29 de maio de 2022. Nossa aula 170 merece uma análise detalhada. Foi riquíssima. Rendeu muitos pontos importantes, dignos de serem contemplados num segundo momento. Visando incluir a maior quantidade possível desses trechos na presente revisão, examinaremos tudo o que rolou ontem, parte a parte, iniciando pelo começo. Mas antes, vejamos resumidamente no que a aula consistiu. 1. Corremos pela areia, o mais devagar possível, até o final da Praia dos Amores, com uma breve parada na vala fixa do lado sul do quebra-mar. 2. Cruzamos o canal, em natação escondida defensiva, e adentramos o condomínio do Joá por debaixo do viaduto. 3. Chegamos à Praia da Joatinga via a ladeira Flora May, entremeando corrida e caminhada. 4. Ganhamos o outside pelo meio da praia e progredimos em natação escondida até o P1, onde 5. Finalizamos correndo de volta ao nosso ponto de partida, entre o segundo Gemar e o Hotel Royalty. Primeira parte. Na condição da aula de ontem, corrente de leste, tipicamente teríamos nos deslocado para a nossa direita, lado sul ou oeste, mas pus a turma a deslocarmos-nos para o lado do quebra-mar. De imediato, esse tipo de conduta, abre aspas, fora do script, já tende a causar frisson generalizado, pois é natural os alunos tentarem antecipar a programação do dia. Natural, porém, que deve ser foco de um esforço deliberado de autoobservação, para que aos poucos consigamos desapegar dessa ansiedade e expectativa que nos privam do momento presente. Logo após o posto 1, antes de subir no quebra-mar, eu quase coloquei os alunos para um exercício no quebrão. Dividi com a Jaque as opções e concluí que melhor seguir em frente com o plano da Jotinga. No trecho de asfalto, entre o quebra-mar e a areia da Praia dos Amores, pudemos exercitar a habilidade de moldarmos a sola dos nossos pés às pedrinhas da rua esburacada. Eu falei com a Carla que é tipo faquir. Você se prepara e vai aprendendo a defender o corpo da sensação dolorosa, desenvolvendo uma técnica de deslocamento que alivia em muito o desconforto. Foi uma oportunidade de autoobservação. Exercitamos também, na verdade o tempo inteiro da aula, como sempre, o alinhamento e cobertura dos alunos em forma, mais uma maneira de mexer com o psicológico da turma, provocando estresse e confusão mental e forçando os alunos a administrarem a sua atenção no que realmente importava. Nesse sentido, procurei que enxergassem também a importância de se concentrarem em observar o ambiente toda vez que parávamos, e que até mesmo um aparentemente inofensivo movimento de se mexer ou de se coçar é capaz de botar tudo a perder quando o tempo de observação de que dispomos é muito reduzido. Segunda parte. Aqui o trecho mais tenso da aula para mim, com a lembrança ainda muito viva na memória do corte que sofri na palma da mão esquerda cerca de uns 9 meses atrás. Envolver o canal nos meus treinamentos hoje me exige total atenção e cautela, algo que eu já procuro seguir no GEMAR e que no RSS eu me cobro ainda mais, para que nenhum aluno se machuque, por mais que, infelizmente, saibamos que treinar em meio a cracas, pedras e costões seja perigoso. Foi um momento super interessante, em termos de podermos nos observar diante do desafio e onde cada aluno pôde traçar a sua estratégia de deslocamento, aproveitando a maré a seu favor tanto quanto possível, e percebendo a necessidade de manter contato visual com a praia na margem oposta, a fim de utilizar a sensibilidade para ir ajustando o curso de acordo com a sua trajetória. Adentramos a água empregando a ponta dos nossos pés de pato como forma de detectar pedras no fundo, para não cortarmos o pé enquanto pisando na margem, porque embora estivesse raso, a água escura já nos impedia de enxergarmos o fundo. Daí a importância dessa varredura aproveitando a borracha do pé de pato. Fomos 1 a 1, na ordem em que os alunos iam se voluntariando. Tony foi o primeiro. Foi muito legal notar a importância do silêncio como uma ferramenta a mais na hora de nos certificarmos
e monitorarmos a possível aproximação de embarcações motorizadas. Eu disse aos alunos que, assim como as ondas do mar vêm em séries e que existe o momento do jazigo, calmaria, entre elas, o som também vem em ondas, então o silêncio não deixava de ser também uma espécie de jazigo ao qual deveríamos ficar atentos. Após cada embarcação que passava, nós nos punhamos assim a aguardar tanto a água se acalmar quanto o silêncio retornar por completo. E somente aí o aluno da vez deixava a posição de pé para iniciar a natação escondida defensiva. Esse adjetivo defensiva refere-se ao fato de que deveríamos nos manter na horizontal tanto quanto conseguíssemos, inclusive evitando projetar nossos membros para baixo, a fim de minimizar a chance, ou talvez o azar, melhor dizendo, de tocarmos algum objeto submerso, que fatalmente estaria coberto com as afiadíssimas cracas, tal a que cortou minha mão no episódio anteriormente mencionado. Todos foram extremamente bem. A exceção fui eu, que por estar segurando a nossa bandeira não conseguia equilibrar meu corpo na horizontal de forma que me sentisse menos exposto, e dei uma esperneada já quase chegando no grupo. Achei isso muito bom para reforçar que os mais graduados têm todo o direito de errar, e que eu erro algumas vezes a cada aula. Terceira parte. Surpreendeu-me que a turma quisesse correr na entrada do condomínio da Joatinga. Movidos pelo frio do canal, preferiram correr do que andar, e devagar fomos subindo. A ladeira Flora May dispensa comentários. É um espetáculo por si só. E seguimos num clima descontraído até chegarmos na escada que dá acesso à praia da Joatinga. Tivemos a sorte de encontrar o GV e amigo Lela, que passou uma preciosa visão sobre a importância de ficarmos 100% ligados quando em ambiente de pedra. Convidei os alunos a darem uma espiada no lado do Costa Brava e a seguir revelei a intenção de voltarmos em natação escondida até a Praia da Barra. Sugeri que descêssemos para um reconhecimento avançado da condição próxima ao canto da praia, e não tardou muito até que talvez um dos momentos mais emblemáticos da aula acontecesse. Continua na quarta parte. Quarta parte. Repetindo o esquema 1 a 1, os alunos foram caindo na vala, altamente ativada, diga-se de passagem, junto à formação de pedras do meio da praia, e de forma exemplar vazaram rapidamente, agrupando-se no outside à minha espera. Foi muito legal vê-los fazendo com naturalidade algo que tanto treinamos em aula. E legal também, pensando aqui agora, perceber que não senti necessidade de analisar com eles a condição do mar antes de entrarmos, e nem de repassar a nossa cartilha de como proceder na transição entre a areia seca da praia e o outside. Tudo aconteceu de uma forma bem natural, orgânica, como gostamos de descrever, com consciência e autonomia. Eu sabia que todos seriam capazes de lidar com os possíveis desdobramentos daquele momento. Apenas ainda uma natural preocupação e maior cuidado com o Rodolfo, que embora venha demonstrando desenvoltura e facilidade com os elementos, é ainda recém-chegado e por isso não podemos desprezar a imprevisibilidade do ambiente e a vulnerabilidade ainda a ser descoberta por quem está apenas começando a sua caminhada no RSS. Olhava para trás e via o grupo evoluindo com consciência e firmeza, e sentia um grande alívio ao constatar que não sou maluco. Refiro-me ao fato de que ficou totalmente notório que o RSS não apenas funciona, mas que o efeito que provoca torna-se extremamente visível quando os alunos são expostos, na hora certa, a estímulos que os forçam a encontrar soluções fora da zona de conforto. Senti essa mesma convicção em 2010, quando retornei ao Havaí para divulgar os resultados da pesquisa que até ali eu conduzira na companhia dos colegas Gabriel, Rafael e Luiz Alberto. O feedback positivo das pessoas em Oahu me deixou convicto de estar no caminho certo e que eu deveria persistir. Foi revelador notar o que me motivou a chamar de verdade a atenção da turma durante o percurso. Exceto por um momento em que o Tony parecia querer dar tchau para o pessoal que nos observava do quebra-mar, não devemos acenar, pois de longe podem achar que estamos pedindo ajuda. Exceto por esse momento, dei uma chamada no Tiago num instante em que ele ensaiava umas 4 ou 5 braçadas de crawl, e o mesmo com o Eduardo, só que mais para o final do percurso. De fato,
A natação escondida nos colocava em condição avantajada de consciência e clareza de pensamento, e isso desarmava um eventual risco de descontrole psicológico. Outro momento marcante foi quando a maré enchente fez com que ficássemos agarrados na saída do canal, momento em que a Jaque surgiu passando por fora, numa demonstração exemplar de uso da sensibilidade tátil para perceber uma rota de menor resistência da água. Fenomenal, muito bom, Jaque. Saímos em frente ao posto 1, fugindo da vala que já na primeira parte da aula havia atraído a minha atenção. Ao ouvir o relato emitido pelo Tony na saída de que a praia parecia agora menor do que antes, percebi que eu também estava com essa sensação. Obrigado por me fazer enxergar isso, Tony. Expliquei à turma que a aula nos possibilitou experimentarmos de forma ininterrupta parte do ambiente que a princípio presumimos não se relacionarem entre si, mas que graças à aula sentimos na pele que elas se relacionam sim, conversam umas com as outras. E essa sensação nos faz perceber que o ambiente como um todo é orgânico. Daí essa impressão de que a praia diminuiu de tamanho, porque na verdade tivemos um vislumbre de que faz sentido enxergá-la mais de longe, como parte de algo da qual faz parte, um algo bem maior e que antes não conseguíamos notar, imaginar ou sentir. Quinta parte, Vitória. Parabéns e obrigado, galera. Lembrando que cada aula é de um jeito e que estar nas aulas legais faz parte tanto quanto estar naquelas mais doídas de frio, ou naquelas em que não dá para entrar no mar, ou em tantas outras que, por diversos outros motivos, podem terminar com a sensação de uma aula meia bomba. Enfim, o importante é participar, estando presente e procurando manter uma constância. PS1. Esse percurso da Joatinga até o posto 1 é um exercício que me foi apresentado pelo Timão em 2006, na época meu instrutor no curso de guardião do Gemar. Eu fiquei deslumbrado ao saber que os guarda-vidas corriam descalços do quartel, na Avenida do PP, até lá, e que depois simplesmente mergulhavam e voltavam a nado. Cada parte da orla possui as suas peculiaridades, e acaba que os locais se especializam e aprendem a desfrutar desses atrativos como ninguém. Essas idas à Joatinga fazem parte das atividades que são próprias dos GVs da Barra da Tijuca. Posso dizer que desde 2006, portanto, eu ansiava por essa travessia, sendo que uma coisa é realizá-la com GVs, porém outra, bem diferente, é liderar um grupo de civis com histórias de vida que os colocam em posição de desvantagem para o enfrentamento dos desafios envolvidos no cumprimento desse objetivo. A intervenção do RSS contrapõe um inédito ganho de consciência e autonomia ao desfavorecimento que se faria presente caso o combate às adversidades ambientais dependesse principalmente das vias tradicionais, isto é, de um estupendo conjunto de condicionamento físico e habilidade de natação. A aula de ontem teve um simbolismo imenso para mim. Precisei investir demais nos alunos e nesse processo, o RSS completa 4 anos daqui a 3 semanas, perdi quase todos. Estou certo das minhas convicções e acredito firmemente no rumo do projeto, mas fica praticamente impossível tornar visível aos alunos mais ansiosos os frutos que a exposição continuada ao RSS provoca, pois a evolução é orgânica e indireta. Pelo fato de confiarmos a nossa evolução ao princípio da segurança orgânica, nossas atividades são realizadas com base na premissa de que cada aluno, supervisionado por mim, deve aprender a determinar o seu raio de autonomia real, sabendo das possíveis consequências no caso de decisões equivocadas. Sendo assim, eu sozinho sou responsável por tudo o que acontece na aula à turma. E dessa aula de ontem, todos saímos ilesos. Há quem me julgue excessivamente cauteloso, e que esse meu jeito torna a aula monótona e menos dinâmica. Contudo, só eu sei da importância de certos detalhes na hora em que a arrebentação nos coloca à prova. Ontem ficou claro que o grupo todo evoluiu com consciência e autonomia. Minha esposa, ao me ouvir contar como foi a aula, reagiu me perguntando, abre aspas, pra quê? Inclusive, enquanto descíamos as escadas e pedras de acesso a Joatinga, eu brinquei com a turma perguntando, abre aspas, o que isso que estamos fazendo hoje tem a ver com a vala? E de pronto, fecha aspas, e de pronto eu mesmo respondendo, em tom jocoso, abre aspas, nada, fecha aspas. Para logo a seguir complementar que certas perguntas só são respondidas com o tempo e que não consigo explicar tudo. Pois agora digo que a aula de ontem, ao mesmo tempo em que não tem nada a ver, tem também tudo a ver com o objeto de estudo do RSS,
que é a sobrevivência na arrebentação priorizando a cabeça antes da força. A turma colocou em prática, de forma espontânea, praticamente tudo o que aprendemos até hoje no curso, e em diversos momentos eles foram confrontados com decisões que precisavam tomar sem a minha presença, abre aspas, a um braço de distância. Fecha aspas. Ontem foi prova de fogo. Soltei a galera e foi extremamente gratificante e esclarecedor as cenas que, enquanto professor e responsável pelo grupo, vocês me permitiram testemunhar do início ao fim da aula. Muito emocionante mesmo. Parabéns e muito obrigado a vocês por tornarem o RSS real. Gratidão, galera. Parabéns em dobro aos alunos cuja condição ortopédica inspirava a maior preocupação por terem confiado em mim. Os trechos em que caminhamos não prejudicaram em nada a duração da aula. Valeu muito a pena a experiência. Turma. PS2. Depois do almoço, precisei ir à Decathlon, onde me dei conta de como é difícil resistirmos a tantas ofertas interessantes em meio à diversidade de equipamentos e acessórios esportivos que a loja disponibiliza. Tive a sensação de que as pessoas ali presentes pudessem estar, na verdade, tentando satisfazer a expectativa de vivências não realizadas através da compra desses produtos. Isso seria uma busca inconsciente por preencher vazios existenciais aos quais elas hoje já não mais conseguem dar vazão. Os, abre aspas, artigos, fecha aspas, que o RSS disponibiliza, por outro lado, são de difícil percepção e dão trabalho, mas em compensação exigem engajamento e participação ativa. É graças a esse trabalho que a caminhada se inicia e é no processo de aquisição, aperfeiçoamento e diversificação dos itens que compõem o nosso cinto de utilidades que a transformação acontece. PS3. Finalizo o que me parece estar sendo o nosso artigo mais longo até hoje, aproveitando para deixar o link da mesa redonda que terminamos há pouco, tendo analisado os highlights da aula na visão dos alunos mais graduados que estiveram presentes, Jaque, Tony e Thiago Coutinho. Obrigado, equipe!